Olá pessoal, eu sou a Bruna, uma orofã do time de comunicação e daqui a pouquinho o Orofino em Campo vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber todas as informações do agro. Olá, bom dia! Espero que você tenha acordado bem nesse sabadão. A prosa de hoje é sobre coccidiose. A nossa médica veterinária, a Mariana Fuloni, que atua na nossa área técnica e auxilia os produtores na identificação de desafios na propriedade, trouxe o assunto de diarreia negra aqui para o Orofino em Campo. Vamos conferir o que ela falou? A gente teve um cliente que entrou em contato, desesperado, falando sobre um animal dele, um bezerro que ele tinha, por volta ali de 50 dias de vida, que estava com uma diarreia muito grave, uma diarreia muito escura, que ele relatou até que observava algumas presenças do que parecia ser um intestino. Então, pessoal, hoje eu resolvi trazer esse assunto para vocês, tá? Que é a coccidiose, que é transmitida por um protozoário chamado Eimeria. Vocês que têm criação em casa sabem que é muito comum, a partir do 15º dia de vida ali do animal, que ele comece a explorar mais o pasto, ele começa a ingerir água por conta própria. E nessa água, muitas vezes a gente tem os oocistos de Eimeria. E qual que é o problema, Essa eimeriose, ela vai ficar alojada ali nas vilosidades do intestino desse animal, causando lesões que muitas vezes podem ser irreversíveis, tá? Então a gente compromete toda a produtividade desse animal por toda a vida dele, E qual que é o grande problema, Esse cliente ligou falando que identificou essa diarreia negra, escura e muito grave. Só que isso acontece só em 5% dos casos. Tá? Então, esse sintoma clínico da eimeriose só vai acontecer em 5% dos animais infectados. Então, muitas vezes você tem esse desafio na propriedade, você tem animais que estão com eimeriose, com coccidiose, mas você não consegue identificar. Tá? O diagnóstico é simples, tá? A gente pode fazer os testes de OPG, vocês podem ter a assessoria de um veterinário, para poder fazer esses diagnósticos, mas também, caso observem algum animal atrasado, que não está conseguindo ganhar peso ou que está tendo aí uma frequência de diarreia maior dentro da propriedade, a solução, pessoal, é fazer a prevenção com o nosso toltrazuril, que é o Isocox, que é uma forma que vocês possuem aí de garantir que a gente não tem esse desafio que impacta tanto na produtividade do seu rebanho. Então é um problema que dá para prevenir. Dá para prevenir. O tratamento também a gente pode fazer com o Isocox, mas a prevenção, Ju, é sempre a melhor opção. Obrigada, Mari, pela sua participação. E se você está com desafio de carrapato na propriedade, é bom ter uma solução como Colosso aí na farmacinha. Veja como aplicar na prática nos bovinos o Colosso Puron. Olá, eu sou Fábio Marçom, especialista técnico da Orofino Saúde Animal, e hoje no Em Prática nós vamos demonstrar como aplicar o Colosso Puron. Indicado para bovinos, Colosso Puron é composto por cipermetrina, clorpirifos e citronelal. Colosso Puron é um potente carrapaticida, mosquicida, bernicida, sarnicida, piolicida e repelente. A aplicação do Colosso Puron é muito simples, porém o colaborador deve ter uma boa habilidade no manejo dos animais. Deve-se sempre empregar um manejo racional, isso evitará o estresse e será mais seguro. Colosso Puron tem uma alça dosadora para facilitar a aplicação. Você deve segurar o produto nessa posição para aplicação. Isso vai facilitar tanto a aplicação quanto vai fazer uma dosagem correta, evitando a dosagem excessiva. Você vai apertar o frasco até ele atingir a dosagem recomendada. A recomendação de dosagem é de 10 ml para cada 100 kg de peso vivo. Lembre-se, a dosagem máxima não deve ultrapassar 50 ml por animal. Colosso Puron é um produto de contato, por isso ele deve ser aplicado em todo o dorso do animal. Esta aplicação fará com que ele seja distribuído igualmente em ambos os lados do animal. A aplicação deve iniciar na inserção da cauda e seguir até o início do pescoço do animal. O ideal é aplicar o produto em dias de sol, seguindo os horários mais frescos.
Caso seja realizada em dias chuvosos, os animais devem ser mantidos no curral coberto por até 2 horas. Após o uso, feche completamente o frasco e armazene o produto em local protegido do calor e luz intensa. Consulte sempre o médico veterinário, siga as doses e recomendações de bula. Você está produzindo silagem na tua fazenda? Então fique ligado que esse é o assunto do próximo bloco. As doenças reprodutivas trazem prejuízos para a fazenda, porque comprometem a fertilidade das fêmeas. Por isso, é tão importante proteger seu rebanho com uma solução eficaz. A Ouro Fino supera mais uma vez as expectativas do mercado e apresenta a Supravac 10, uma solução que combina segurança e eficácia. Supravac 10 é uma vacina completa que protege os animais contra 12 agentes. Além de ser uma vacina inativada, o que confere segurança ao rebanho, a Supravac 10 apresenta resposta imune e já vem pronta para uso, garantindo mais praticidade na hora da aplicação. Supravac 10 também previne doenças respiratórias em confinamento. Não deixe essas doenças comprometerem a produção da sua fazenda. Procure um consultor Ouro Fino e supere seus resultados com Supravac 10. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu. Preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora a história é outra. O gado tá limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e a Bruna Gomes, que é a nossa médica veterinária, participou durante a semana do nosso programa para falar sobre produção de silagem. Gente, foi uma aula. Vamos rever alguns pontos? A perda de silagem, ela pode estar atrelada a vários fatores. Quando a gente fala em produção de silagem, a gente tem como se fosse uma roda, eu falo muito isso, né, uma analogia de uma roda, com várias arestas, e cada aresta é um ponto específico que a gente tem que analisar. Então, o ponto inicial que a gente determina é o planejamento. O erro da perda da silagem pode estar aí, Ju. Quando a gente tem um mau planejamento, ou seja, a gente não sabe para quantos animais a gente vai fornecer, a gente não define o espaço que a gente vai utilizar, qual é a limitação de boca daquele silo que a gente vai ter, tudo isso pode impactar em perdas muito grandes de silagem. Outros pontos podem estar atrelados principalmente ao manejo, ao processo de ensilagem em si. O dia que a gente está colhendo o material e está colocando ele lá no silo. Então, essas perdas elas podem ser maiores ou menores. Claro que a gente vai depender aí de N fatores, mas um ponto muito importante é a compactação. A compactação bem feita, ela diminui muito essas perdas. O fato de chover, a gente tem passado por muito período assim instável, né, Ju, de chuva. A chuva, ela pode levar algum prejuízo para dentro do silo? Sim. Então, mas se a gente comparar a chuva com um mau processamento, um manejo mal feito, uma vedação mal feita, essa perda por manejo ela é ainda superior à perda que a gente tem por chuva. Então, de maneira geral, essas perdas podem ser durante a colheita, durante a ensilagem, durante o armazenamento e também durante o desabastecimento, que é quando a gente vai abrir aquele silo e retirar a silagem para ofertar para os animais. Se a gente tiver, por exemplo, Ju, uma questão de poucos animais para uma boca de silo muito larga, a gente vai tirar uma camada muito fina de silagem por dia. E isso acaba ocasionando uma questão que a gente chama de perfusão de oxigênio. O oxigênio ele fica mais na primeira camada ali.
Então, quanto mais fininha, pior para a qualidade da silagem. Então, tudo isso entra dentro daquele planejamento inicial, da gente fazer uma conta exata da quantidade de animais, da quantidade de silagem que a gente vai tirar por dia, que é a chamada fatia mínima, para que a gente reduza essas perdas. Mas aí uma qualidade da silagem, né, uma silagem mal feita, vai impactar na produtividade dos animais? Com certeza, Ju. A gente tem aí, infelizmente, silagens que a gente precisa jogar fora, né? Aquela silagem que a gente vê uma camada preta em cima do silo, que realmente, em termos de valores nutritivos, a gente não tem nada. O amido, ele é o primeiro que é consumido, então a gente tem quantidades muito baixas. A gente pode ter uma questão de micotoxina muito alta, então essa camada enegrecida que a gente vê, realmente ela tem que ser descartada, mas aquela camada que está logo abaixo dela, que a gente chama de zona de transição, Ju, ela não é visivelmente ruim, porém ela tem o valor nutritivo dela muito abaixo daquela camada mais para baixo, mais central. Então, se a gente comparar em termos de valores nutritivos, sim, ela é deficiente e a gente tem uma diminuição de performance desse animal. Vaca em lactação nem se fala, a gente tem uma flutuação grande de produção de leite e para bovino de corte a gente tem uma baixa aí de desempenho. Com certeza, a silagem de má qualidade ela vai afetar o desempenho dos animais. Ô Bru, chega lá na loja, tem aquele monte de inoculante. E aí, às vezes, o produtor, a produtora pode escolher o mais barato. O preço diz alguma coisa? Ju, ele diz sim quanto ao propósito do inoculante. Hoje no mercado a gente tem diferentes propósitos de cada inoculante. A gente tem inoculante técnico e a gente tem aquele inoculante que é mais básico. É o inoculante que tem uma taxa de inoculação, ou seja, quantidade de bactéria por grama de forragem inoculada menor. Ele tem às vezes 7, 8, 9 cepas, porém a concentração de bactérias ela é pequena. Então, se você tem uma silagem que não apresenta risco nenhum, às vezes uma silagem de milho planta inteira, que você vai colher ali com uma média de umidade, matéria seca, vamos dizer assim, uma média de matéria seca de em torno de 34%. Com um excelente manejo, pode ser que visualmente você não tenha nenhum problema. Porém, a chance de você ter algum problema quando você entra numa zona de risco, que a gente chama, ela aumenta quando a gente aumenta a umidade ou quando a gente aumenta muito a matéria seca desse material. Então, Ju, definitivamente todos os inoculantes são bastante diferentes. Eles não são iguais, né? Então, o preço ele vai editar muito essa questão de ser um inoculante básico a ser um inoculante mais específico para o seu risco, para o seu desafio. Aí eu te pergunto, Silosov MC e Silosov AS da Urufino Saúde Animal são inoculantes básicos ou específicos? Extremamente técnicos, Ju. Então a gente tem aí no portfólio 2 inoculantes que são extremamente técnicos, pensados realmente nesses desafios que a gente pode ter. Então, o Silosov MC, ele é indicado por uma silagem de difícil fermentação. Aquela silagem que realmente eu tenho um risco a mais para fermentar, principalmente por conta da quantidade de açúcar e da quantidade de água. Então, se a gente pegar uma silagem de gramínea, a gente precisa fazer o Silosov MC. Se a gente pegar uma silagem de milho com ponto de pamonha ainda, ele está bem novinho, ou qualquer outra silagem que eu preciso dar esse up na fermentação inicial, o Silosov MC ele é o mais indicado. Se eu for utilizar esses inoculantes às vezes mais baratos, que eu falei aqui, os comumente de balcão que a gente chama, se o seu risco de umidade estiver muito acentuado, pode ser que ele não segure a proliferação de clostrídio, que é muito comum nessas silagens. E aí o MC, ele vai fazer essa inibição direta. Por outro lado, o Silosov AS já é um inoculante mais técnico, um inoculante de dupla ação que a gente chama, porque ele vai fazer o início e vai contribuir para a estabilidade aeróbica, que é o final dessa fermentação. Então, aquela silagem de snap, que tem muito grão, é aquela silagem só da espiga e da palha, Ju, do milho. A silagem de milho que já está colhida com teor de amido maior,
A silagem de grão reidratado, ela já pede o Silossol VAS. Ele vai ajudar no início da fermentação e vai impedir principalmente a ocorrência de fungos e leveduras quando a gente abre o silo. Então, como é uma silagem muito rica, muito açúcar, muito amido, ela também é mais propícia aí à deterioração. Então, o Silossol VAS vai melhor nessas condições, Ju. Essa edição termina aqui, mas relembrando que amanhã, domingão, o dia também começa com o Ouro Fino em Campo e a prosa é sempre com uma mulher que faz a diferença no nosso agronegócio. Eu vou te esperar. Tchau!